O Jailson informou aqui que ele está sem áudio, mas ele está ouvindo a gente, né? A gravação começou então, gente? Vamos dar início à sessão da 4ª Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje é dia 19 de abril de 2023. Cumprimento meus pares, doutor Argos, doutor Rafael, doutor Flávio, cumprimento o doutor Pedro, Jailson. Vamos dar início, então, à nossa sessão. Só falta você, Flávio, confirmar. Já vou confirmar. Bom dia a todos. Caiu minha internet, não sei o que aconteceu. Apesar que eu acho que foi problema daí. Então vamos iniciar. Escutam? Sim, vamos... perfeitamente, Zúlio. Vamos iniciar, então, a sessão. Vamos dar o primeiro processo. Vamos começar pelo 4146696 BDF Nívia, que nós temos a representante, a patrona. Vou entrar aqui. Doutora Ana Clara, dispensa a leitura do relatório? Sim, doutora Maria Helena, dispensa. Bom dia. Eu só vou... É da relatoria do doutor Flávio. Doutor Flávio, o senhor tem a palavra. Estamos sem áudio, doutor Flávio. Eu vou dizer quais são as acusações, que são duas acusações de crédito indevido, uma de materiais promocionais e outra de substituição tributária. Eu vou falar as acusações para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem a sustentação oral. Agora eu passo à doutora. Perfeito. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Flávio. Vou cumprimentar a todos na pessoa do doutor Flávio. Bom dia, conselheiros. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Como a doutora Maria Helena já adiantou, trata-se de um processo da BDF Nívia, conhecida por todos. É uma distribuidora exclusiva dos produtos Nívia aqui no estado de São Paulo. E as acusações, como o doutor Flávio já adiantou, é um auto de infração que contém duas acusações. A primeira delas é de creditamento indevido de CMS o creditamento se dá, a acusação de creditamento indevido, ela se deu em razão de a BDF Nívia ter aproveitado créditos para anular operações tributadas de distribuição de produtos de merchandising. Todos nós já entramos em drogarias, em farmácias, e vimos aquelas gôndolas que fazem nos chamar a atenção dos consumidores para os produtos da Nívia, os cremes hidratantes, enfim, que ficam lá nas farmácias e supermercados, em gôndolas que chamam a atenção dos consumidores para aqueles produtos. Bom, se trata desses produtos de merchandising, portanto, essas gôndolas grandes que ficam lá e fazem a exposição dos produtos da Nívia. O que ocorreu no caso concreto, senhores? Acontece que a Nívia, quando compra, né, quando recebe esses produtos dos seus fornecedores, ela recebe esses produtos com destaque do ICMS pela própria legislação do Estado de São Paulo. E quando dá saída a esses produtos, também por uma questão da legislação do Estado de São Paulo, ela dá saídas tributadas a esses produtos de merchandising. Acontece que o Estado, a Secretaria de Fazenda, tem um entendimento absolutamente consolidado de que essas saídas, elas não são tributadas pelo imposto, pelo ICMS, pelo imposto estadual. Então, para anular esse débito de ICMS na saída para as farmácias e para os supermercados, a Nívia, ela toma os créditos extemporaneamente, né, nas aquisições desses produtos. Isso tudo com base na própria legislação, e aqui eu já adianto, com base no entendimento da própria Secretaria de Fazenda. E por que eu estou dizendo isso? Que é o entendimento da própria Secretaria de Fazenda, a tomada extemporânea desses créditos, que é objeto de glosa no auto de infração que a gente está tratando. Em 2006, senhores, isso foi objeto da nossa defesa e do nosso recurso aqui em julgamento. Em 2006, a própria Nívia foi autuada pela Secretaria de Fazenda por ter realizado o estorno dos débitos das saídas tributadas desses produtos de merchandising. Então,
exatamente a mesma situação aqui tratada, ela estornou os débitos das saídas tributadas, porque como os senhores conhecem melhor do que eu, essas saídas não são tributadas. Há uma série de respostas, consultas da Secretaria de Fazenda. Então, ela realizou o estorno dos débitos e tomou um auto de infração em 2006. O auto de infração, senhores, tem como fundamentação legal o artigo que trata dos créditos, né, de ICMS. E, portanto, era entendimento naquela época, em 2006, da Secretaria de Fazenda, já naquela época, de que a Nívea deveria ter tomado crédito extemporâneo para anular as saídas tributadas desses produtos. Portanto, a Nívea alterou seu procedimento com base nessa autuação de 2006 e passou a se creditar extemporaneamente para anular os débitos das saídas tributadas. Senhores, estamos aqui hoje, então, discutindo o crédito que a Nívea tomou com base no entendimento da Secretaria de Fazenda, com base no entendimento do próprio Estado. Senhores, a empresa está completamente perdida. Em 2006, ela toma um auto de infração por ter efetuado o estorno dos débitos, para anular a operação tributada. Agora, ela toma um novo auto por ter tomado crédito extemporâneo, senhores. Então, a empresa está perdida, não sabe o que fazer. Ela tomou esse crédito extemporâneo com base no entendimento da Secretaria de Fazenda, porque havia tomado uma autuação lá atrás por ter efetuado o estorno dos débitos. Então, a empresa já não sabe mais o que fazer. Enfim, seja como for, o fato dela ter tomado esse crédito, hoje, extemporaneamente, com base no entendimento da Secretaria de Fazenda, lá de 2006, não causa nenhum prejuízo para o fisco. As operações, senhores, eu repito, digo e repito, são operações não tributadas. Há diversas respostas, consultas da Secretaria nesse sentido. Não obstante, o auto de infração cobra mais de 2 milhões de reais de imposto em operações não tributadas, mais de 2 milhões de reais de multa em operações não tributadas pelo imposto, senhores. Isso é um verdadeiro absurdo. Estamos falando de operação com gôndolas de merchandising. Há diversas respostas, consultas da Secretaria de Fazenda mencionando exatamente esses produtos, operações não tributadas. Trazemos diversas respostas, consultas no nosso recurso. Enfim, vou passar aqui. Então, caso os senhores entendam, por uma eventualidade, o que eu não quero crer que não será o caso, pelo menos a multa, nesse caso, deve ser abonada, porque existe um entendimento do próprio TIT, e está na legislação, de que, quando não há prejuízo ao fisco, o que é evidentemente o caso, porque se trata de operações não tributadas, a multa deve ser abonada, certo? Já que a empresa tomou o crédito para meramente cancelar operações que não são tributadas, né? Então, não houve, de fato, prejuízo ao fisco nesse caso. Em relação ao item 2 da autuação, senhores, a Nívea tem um regime fiscal que os senhores conhecem bem, previsto no artigo 264 do Regulamento de ICMS, onde ela é considerada substituta tributária. A Nívea é um grande varejista para fins de substituição tributária, né? Com produtos de perfumaria e higiene pessoal. Simplesmente porque não é possível, no estado de São Paulo, uma empresa do tamanho da Nívea ficar olhando no seu estoque. Ah, essa mercadoria aqui já se pagou, o industrial já pagou o ICMS por antecipação nessa mercadoria aqui, nessa aqui não pagou, então eu preciso pagar. É esse regime tributário, regime especial de que estamos tratando aqui, 264 do Regulamento do ICMS. A Fazenda simplesmente ignorou o regime especial que a Nívea faz jus, firmado com a Secretaria de Fazenda, e ignorou o artigo 264, inciso 4º do Regulamento do ICMS. Diz que não se aplica nas operações com a Bayer. Bom, se o regime especial não se aplica nas operações de que trata o auto de infração, pelo menos se aplica o artigo 264, inciso 4º do Regulamento do ICMS. Não é possível que se exija que a Nívea vá a seu estoque toda vez que recebe um produto e fale, isso aqui já foi tributado pelo ICMS por antecipação lá pelo industrial. Esse produto aqui ainda não foi, preciso tributar. E o regime especial, senhores, os senhores sabem muito melhor do que eu, ele é firmado em cooperação com a Secretaria de Fazenda, para facilitar a vida dos contribuintes e também da fiscalização, com certeza. É um regime de cooperação entre Secretaria de Fazenda e contribuintes.
não é possível que o regime especial seja firmado para dificultar a vida da Secretaria de Fazenda e também dos contribuintes. Então, o regime especial, claramente, ele serve nesse sentido de cooperação. E, nesse sentido, esse regime especial se aplica a todas as mercadorias, inclusive as mercadorias recebidas da Bayer, quando a gente trata das mercadorias de produtos de perfumaria e higiene pessoal. Então, quando se fala do creditamento, aqui a Nívea também teve direito ao creditamento nas operações recebidas da Bayer. Se analisarmos o regime especial, mais o artigo 264, inciso 4, do regulamento do ICMS. Enfim, também o item 2 da autuação aqui é improcedente, tendo em vista que a Nívea tem direito a esses créditos, simplesmente porque não é possível ficar entrando no estoque de uma empresa como a Nívea e fazendo essa distinção das mercadorias. Não é? Também aqui o item 2 da autuação é improcedente, em razão do artigo 264 do regulamento do ICMS, senhores. Muito obrigada pela atenção e disponibilidade dos senhores. Obrigada, doutora. Parabenizo pela sustentação oral. Doutor Flávio, a palavra é sua. Eu não escuto o Flávio. Flávio? Vocês me ouvem? Agora sim. Agora sim me ouvem? Estava fechado aqui. Sim. Eu vou direto ao voto, tá? Voto. Em relação ao item 1, a própria Constituição Federal atribui à lei complementar a função de disciplinar o regime de compensação do ICMS. Assim sendo, o direito ao crédito depende do imposto ter sido cobrado na etapa anterior. A própria lei recorrente alega que quando o referido material publicitário entra no seu estabelecimento, não pode se creditar dos valores, por estarmos diante de bens de uso e consumo. Porém, ao revender este material, inclusive displays para seus clientes, afirma que teria o direito ao crédito pelo princípio da não cumulatividade. Sem razão autuada, vez que esses materiais promocionais, displays, constituem mercadoria quando comercializados pelos fornecedores e são materiais de uso e consumo quando adquiridos pela autuada, cujo posterior remessa para seus clientes não muda sua natureza, materiais de uso e consumo para publicidade. Grifei de cujo até publicidade. Os materiais promocionais não participam do processo produtivo nem se incorporam ao produto, mesmo quando destinados aos clientes da autuada. Alega ainda a autuada que a decisão normativa CAT 5 de 2005 daria suporte ao seu creditamento. Em primeiro lugar, a decisão normativa CAT 5 de 2005 se aplica quando ao operador logístico e quando o material publicitário não transita pelo estabelecimento do contribuinte. Também estabelece que para materiais promocionais como displays e demais, que na verdade são impressos personalizados, se aplica a disciplina da decisão normativa CAT 4 de 2005, o que torna indevido o crédito para o contribuinte no presente caso. Apenas no caso de fornecedores de brindes, a citada DNCAT prevê uma disciplina em que permite o crédito pelo operador logístico. Assim sendo, mantém o item 1. Em relação ao item 2, não se aplica o regime especial aplicado pela autuada, pois esse foi concedido para uma situação específica, ou seja, para a comercialização de produtos de perfumaria e higiene pessoal, artigo 313-E e 313-G do RICMS 2000, recebidos exclusivamente do estabelecimento interdependente Beiersdorf Indústria e Comércio Limitada, tá? As folhas 228 a 230, o que não é o caso dos autos, cuja a aquisição foi feita de empresa diversa. Assim, para o presente caso, está vedado o crédito em razão da substituição tributária, de acordo com o artigo 278 do RICMS 2000. Por tudo que foi dito, mantém o item 2. Em relação à multa,
Esta não é confiscatória, mas adequada para coibir a infração que comina. Mesmo que assim não fosse, não pode o julgador na esfera administrativa negar vigência à multa prescrita em lei com base em princípios constitucionais, principalmente após a vigência da Lei 13.457 de 2009. Em relação à atualização da multa, a súmula 13 desse tribunal, vinculante para todos os julgadores, admite a atualização da multa como procedida nesses autos. Assim sendo, conheço e nego provimento ao recurso ordinário. É assim que eu voto. Obrigada, doutor Flávio. Alguém tem alguma consideração adicional em contrapartida ao voto? Discorda? Não, Concorda? eu vou acompanhar o doutor Flávio, que, na verdade, ele está se colocando o contribuinte como se tivesse vendido esse material de merchandising, que não é o caso. Então, ele não teria nem o direito a crédito, não poderia sequer ter destacado o imposto. Esse material foi para a publicidade e a dele. Então, eu concordo com o doutor Flávio. Efetivamente, não há essa forma. Parece que, se fosse uma venda desses displays à farmácia, por exemplo, seria outra coisa, mas não é. Mas mesmo assim ele não poderia se acreditar. Ele não poderia se Mesmo assim, mesmo que fosse uma vez que ele vendesse para a farmácia. Ele não ia mudar, não ia mudar. Porque veio como publicidade para ele. Então, exatamente. Tá, então, não tem. Doutor Pedro? E o regime especial é específico. O próprio nome diz, regime especial. Na verdade, como alargar esse, então, só porque o estoque dele é grande, ele, como uma empresa grande, eu costumo falar do outro lado. Poxa, uma grande empresa, quando pede redução da multa, poxa, ela deveria ter processos contábeis, sistemas, tudo para poder controlar isso. Da mesma forma aqui, poxa, cabe a ela ter sistemas, o controle é uma empresa grande, tem um estoque enorme, tem. Então, ele tem classificado cada item, cada mercadoria, a posição de cada uma dessas mercadorias no estoque. Então, não precisa nem ir lá no estoque. Ele abre a tela do computador e sabe que tipo de mercadoria, onde está o valor, qual o regime tributário dela e efetivamente aplica. E outra coisa, eu não posso alargar efetivamente um regime especial, que o nome está dizendo, efetivamente é um regime especial para uma determinada situação, e assim foi concedido, tá? Onde nós temos a mesma empresa, que seria a Biesendorf, tá? Para a Bayer, mercadorias recebidas da Bayer. Efetivamente, está sendo desvirtuado o regime especial. O regime especial ele tem um outro objetivo, aquele específico para o qual, por isso que é especial, para o qual foi concedido. Perfeito? Senão, amanhã ou depois, efetivamente, todo contribuinte acha mas nesse tipo de operação eu posso ir lá e utilizar aquele meu outro regime especial como a minha outra empresa. Não é bem assim. Efetivamente, ele é lei entre as partes. Quem? A Secretaria da Fazenda que concedeu e ele, contribuinte, que tem que atender os requisitos. Tá? Está de acordo com essa normatização? Está. No caso, está? Não está. Então, efetivamente, ocorreu a irregularidade. Então, ele não poderia se aproveitar por dizer, eu não posso ir lá. Pelo contrário, de um lado, se ele tem um controle absoluto, pelo menos se espera isso dessa empresa, né, que é tão conceituada, perfeito? Se ele tem um controle do seu estoque, porque se não tivesse, efetivamente, seria difícil até ele trabalhar, não é isso? Então, efetivamente, eu não posso utilizar isso como justificativa para aplicar um regime especial que não pertence a esse tipo, não foi concedido para esse tipo de operação. Então, eu vou voltar com o doutor Flávio. Doutor Pedro, ia falar alguma coisa? Bom dia a todos de novo. Bom dia, doutora Ana Clara. Esses materiais de publicitários, né, são impressos personalizados, então são mercadorias, não são mercadorias, exatamente por isso são abrangidos pela não incidência, então eles não transmitem crédito nem na entrada e não devem ser debitados na saída. E aí, quando a doutora fala, olha, o auto de 2006 foi exatamente o contrário, tal, sem entrar no mérito do que aconteceu com o auto de 2006, que não é o objeto aqui, eu aconselho a doutora, numa situação como essa, fazer uma consulta tributária à Secretaria da Fazenda, não há problema nenhum. Muito pelo contrário, fica clara a situação e a consulta aproveita o seu dia a dia.
E com relação ao item 2, o regime especial está muito bem claro, ele se refere apenas às relações comerciais com a Beiersdorf, e o próprio nome diz, né, um regime especial que trata de uma situação especial que é um critério absolutamente pertinente ao fisco. O fisco considera que esta operação é especial e faz o regime especial exatamente no sentido em que, concordo com a doutora, facilita o fisco, mas facilita a contribuinte também, mas nos termos em que a Fazenda estabelece. É isso que caracteriza o regime especial. Então, perfeito voto, doutor Flávio, estamos de acordo, senhora presidente. Doutor Argos, alguma consideração adicional? Não, presidente, eu acho que a situação está muito bem colocada. Acho que o complemento dado aqui pelos nossos colegas define, né, exatamente o objeto que foi examinado pelo Flávio, tirando ali qualquer dúvida maior que pudesse ensejar um pedido de vista ou uma discordância do quanto decidido. Portanto, eu acompanho integralmente o doutor Flávio. Então, vamos passar para a votação. Vou encerrar os debates. Verificação de quórum. Iniciar a votação. Só uma pergunta, doutor Flávio. O período aqui não alcança a Selic, Não, né? é 2019, 2019 Ah, e 2020, não alcança a redução. doutora, por unanimidade, recurso conhecido, mas não provido, nos termos do voto do relator. Nós agradecemos sua presença. Tenha um bom dia. Obrigada, bom dia. Nós temos a presença de um convidado. Senhor Alberto, qual que é o processo, por favor? Você não está... Jailson, eu sei que você não está... Você está ouvindo, mas não pode falar. Você sabe qual é o processo? Porque na minha lista aqui não tem. Bom dia, estão me ouvindo agora? Agora sim. Sim. Bom dia a todos. O processo, no caso, seria o auto de infração 4139835 da contribuinte Smiths Brasil Limitada. Da Smiths. então é o meu. Esse Hoje é doutor só Flávio. acompanhando, né? Porque... Sim, apenas acompanhando. A sustentação já foi feita pelo Dr. Rodrigo, se não me engano, Tá. semana Então passada. tá bom. Então o processo é 413835 Smiths Brasil, é da minha relatoria. A sustentação foi realizada na semana passada. Então eu vou colocar o voto aqui. Eu vou ler o voto, porque como não vai haver sustentação oral e ele é curto,
Em face da empresa recorrente, foi lavrado o auto de infração apontando 14 infrações para exigência do montante de R$ 1.432.000 a título de imposto, multa e juros. A empresa foi intimada, fez a confissão parcial e pagamento do auto de infração em relação a vários itens e apresentou defesa em relação aos itens 1, 3 e 7 do auto de infração. Teve manifestação fiscal, decisão de primeira instância mantendo parcialmente, que ensejou a interposição de recursos de ofício ordinário. Antes do julgamento, né, da distribuição do processo nesse TIT, a empresa juntou um parecer do IPT com subsídios técnicos para se fundamentar em relação às infrações do item 1 do auto de infração. Foram apresentadas contrarrazões pelas partes e foi distribuído à terceira Câmara desse tribunal e a decisão foi anulada porque havia uma incongruência na conclusão da decisão, né, em relação ao item 3, porque a decisão não apresentava exatamente os fundamentos, né? Foi devolvido o processo em primeira instância, foi proferida a nova decisão e aí foi cancelado o item 3 e mantido os itens 1 e 7. Novamente interpostos recursos de ofício e de ordinário. Na semana passada, o patrono realizou sustentação oral e agora está pautado para o meu voto. Conforme relatado, trata-se de nova decisão de primeira instância que cancelou a acusação atinente ao item 3, que é objeto de recurso de ofício, e manteve as acusações relativas aos itens 1 e 7 da auto de infração. O item 3 se refere à acusação de creditamento indevido, referente ao ICMS destacado nas notas fiscais eletrônicas emitidas pela própria empresa autuada e lançadas em seu EFD entradas, para cobertar supostas operações de devolução de mercadorias. Por sua vez, os itens 1 e 7, que são objeto do recurso ordinário, se referem às acusações de falta de pagamento do imposto por emissão de notas fiscais de saída com erro na determinação da base de cálculo, que é o item 1, e falta de pagamento do imposto por aplicação indevida de diferimento e isenção, que é o item 7. Antes do primeiro julgamento de ambos os recursos pela terceira Câmara deste tribunal, a empresa autuada juntou os presentes autos, está nas folhas 2748 a 2756, parecer independente elaborado pelo IPT com o objetivo de auxiliar e fornecer subsídios técnicos a autoridades julgadoras, especialmente no que se refere às infrações descritas no item 1 do auto de infração. Após a decisão de primeira instância, foi anulada pela terceira Câmara, para que nova fosse proferida, não tendo o julgador se manifestado sobre o referido parecer do IPT. Por essa razão, dentre as razões do recurso ordinário, desse novo recurso ordinário, sustenta a empresa recorrente a necessidade de anulação da decisão de primeira instância, em obediência ao princípio da verdade material, posto que não há qualquer referência ao parecer representado. De fato, assim consta da nova decisão. Item 10. Assim é que se dará nessa nova análise, repetindo-se quanto foi dito em relação aos itens 1 e 7, com novas considerações apenas em relação ao item 3. Ora, considerando que a decisão de primeira instância foi anulada, no meu entendimento, deveria o julgador analisar o parecer acostado pela recorrente, elaborado por empresa idônea, IPT, em busca da verdade material, que norteia o processo administrativo fiscal. É certo que o artigo 19 da Lei Paulista 13.457 determina a apresentação de provas e documentos com a defesa, mas também é certo que este tribunal, exatamente na busca pela verdade material, tem acatado as provas produzidas após a apresentação de defesa, quando pertinentes. Entendo ser este o caso, principalmente por se tratar de discussão fática. O referido parecer pode ser a prova que o julgador de primeira instância sustenta que deveria ter sido produzida pela empresa autuada. A esse respeito, assim decidiu o julgador de primeira instância. No campo do contencioso administrativo, quem tem interesse da perícia que o faça ou a encomende e junte a conclusão ao processo. Cabe ao outro lado lançar por terra a perícia inicial, oferecendo outra perícia em sentido contrário ou anulando-a de alguma forma. Trata-se, portanto, de meio de prova eficaz e a sua aceitação ou não depende de convencer ou persuadir o julgador, sendo que este, por sua vez, e escorado no artigo 26 da mesma lei para apreciar livremente a prova. Ante o exposto, visando a busca pela verdade material,
voto pela anulação da decisão de primeira instância, para que nova seja proferida, de forma que seja objeto de apreciação e valoração o parecer acostado pela empresa recorrente às folhas 2748 e 2756. É o meu voto. Eu submeto aos meus pares. Eu vou fazer algumas retificações que tinham uns errinhos aqui. Fica para discussão, gente. Eu perguntaria, não estou achando aqui, onde está esse parecer, ou laudo, que eu não achei aqui? Eu estou a defesa. Está no número aí, eu coloquei o número das folhas, 2748 e 2756. 2748, olha, eu estou na defesa, cara. 2748. Foi depois do. Acho que foi com recurso, o Zuli. Eu estou na defesa. O cara é maluco. Vamos voltar aqui. É uma petição aqui isolada no meio, né? Sim. Então é isso. Já achei. 2748. É 2748. Foi depois, mas foi antes da decisão do tribunal. 2748. Então, acho que se anulou a decisão. A seleção 134, não. Mas cadê o parecer? Ah, tá aqui, o parecer do IPT. Não. O que eu acho assim. Petição. Abrindo. Tem aqui. Eu vou me manifestar pelo artigo 19 como... Eu fundamentei o meu, né? Porque como prova intempestiva, no sentido de que ele não me parece que ele tenha arguido fato superveniente ou motivo de força maior que justifique a apresentação desse laudo somente neste momento, né? A legislação é clara no sentido de que em momento que devem ser apresentadas as provas. Agora, se os senhores admitirem, aí eu concordo com relação à anulação, porque realmente aí teria que falar sobre ele, né? Eu acho o seguinte. Eu acho que o cara deveria falar sobre ele até se ele não aceitasse. Exatamente, se ele pensasse se ele pensasse como uma representação fiscal, o cara deveria falar que não aceita porque tal coisa por intempestivo. Agora, o jeito que ele falou e ele nem falar nada, eu acho que essa decisão é nula. Eu vou acompanhar a Maria Helena. Doutora Maria Helena. Eu já anuncio também que acompanho a doutora Maria Helena. Esse seria aquele caso clássico de supressão de instância se nós decidirmos qualquer coisa a respeito desse documento, né? Também aqui fazendo coro com o doutor Flávio, ainda que fosse para recusar ou refutar o seu conteúdo, o julgador de primeiro grau deveria ter falado qualquer coisa que fosse dentro do seu critério, que assim bem entendesse, a respeito desse documento. E nada foi dito. Portanto, em cumprimento ou não do que foi decidido, também entendo que a decisão deva ser anulada para que outra seja dada, ainda que complementar, mas falando sobre esse documento. Ele poderia até ter dito que é intempestivo, né? E por isso, mas não dizer nada, não dizer nada. Fora a fofice que ele fala depois sobre como aceitar laudos, que também eu acho que não é muito coerente com o processo administrativo tributário paulista. Mas eu vou acompanhar a doutora Maria Helena. Também, presidente. Então, se ele... eu fico... Perdão. Não, pode falar, Zuli, pode falar. Eu fico pensando, eu até escrevi, acho que em 2020 ou 2021, eu escrevi alguma coisa sobre isso, porque espera um pouquinho, que eu fiz uma arte aqui com a fiação do meu fone. Por quê? Porque eu vejo o seguinte, eu tenho que fazer uma análise daquilo que é. Tá? Então, o que é o documento? Se eu não sei, eu preciso definir o que é. E aí eu vou exatamente nesse documento e ele me diz o seguinte, ele é um laudo. Para mim, ele não é um laudo. Ele é um parecer técnico, o seu próprio nome diz, é um parecer técnico. Eu falei, poxa, se é um parecer técnico e ele não é um laudo, o laudo seria a prova. Parecer técnico não é prova. Parecer
técnico é a exposição de um posicionamento, de um ponto de vista, de uma opinião, perfeito? E aí ele juntou. Mas ele não é prova, tá? Se ele não é prova, ele não está restrito ao 19, então eu posso juntar, perfeito? Enquanto contribuinte, esse parecer técnico. E aí sim é o outro lado, porque dentro do seu livre convencimento, na forma do 371 do CPC, ou do 26 ou 27 do nosso regulamento, tá? O julgador ele pode ou não acolher esse ponto de vista. Então, ele fala, concordo com o parecer técnico, no sentido que, efetivamente, essa peça aqui, porque a discussão sobre uma peça, eu estou vendo aqui, tá, o mecanismo, tá, o cartucho, o selo mecânico, né? Perfeito, sobre isso. Mas, efetivamente, nesse ponto, eu vou acompanhar o doutor Argos e o doutor Flávio, no sentido que o julgador ele saiu pela tangente. Ele nada falou, olha, não concordo, ele não traz o livre conhecimento, ele fez letra morta desse parecer técnico. Então, mesmo que ele não concorda, que ele não admita, efetivamente ele deveria ter. Em relação ao parecer técnico juntado às folhas tal, né, não pode ser acolhido porque, efetivamente, não é uma peça, o próprio parecer está dizendo. Então, isso o que é? Um ponto de vista de alguém que trouxe para ser discutido nos autos, mas não é prova. Ele até poderia dizer, não é esse tipo de peça ou coisa parecida. Mas, infelizmente, ele acabou saindo para um outro lado, e até muito próximo daquilo que colocou o Pedro, que aí eu concordaria com ele, se fosse o caso, do artigo 19, uma prova nova. Tá? Muito embora na busca da verdade material, eu coloco um ponto de interrogação muito grande nessa questão da prova nova. Lógico, às vezes um parecer técnico ele não pode ser feito, uma perícia técnica não pode ser feita no prazo da defesa, tal. Mas, efetivamente, o julgador nada falou, ele não concordou nem desconcordou, ele simplesmente saiu pelo outro lado. Então, eu vou concordar nesse sentido com a anulação. Porque seria crível, ele podia ter falado duas palavrinhas simples, no sentido que, efetivamente, não acolho a posição, não acolho o ponto de vista, não acolho o que foi esclarecido, perfeito? Não falou não nada. É do meu convencimento, ele não falou Passou nada. batido. Passou batido. Vamos usar, eu não vou usar a expressão que eu escutei agora, tomou um auto de infração, mas passou batido. Então, eu acho que como foi anulada a decisão, ele tinha que ter se manifestado, falado alguma coisa, o processo está ali. Item 10, ele fala, olha, eu estou repetindo o que eu falei antes. Exatamente. No item 10 ele... Mas então, tá isso, bom. no relatório, isso foi no relatório. Eu vou concordar por conta disso, pela consideração de natureza jurídica. Tá? Eu tinha um professor que ele foi até meu orientador, eu tive 2 orientadores. Eu comecei com o professor Gofredo da Silva Teles, né? Grande Gofredo, e o que aconteceu? O Gofredo aposentou nesse interregno, aí ele voltou para a faculdade, mas como uma espécie de professor de honra, então ele não podia ser mais meu orientador. E aí quem foi meu orientador foi o Fábio Conder Comparato, vou falar nessa figura jurídica, né? E o professor Fábio sempre falava o seguinte, qual a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de estudar uma determinada situação? Saber qual que é a natureza jurídica. E aí, por isso que eu fui lá e fui ver, naquela época, a natureza jurídica de um parecer técnico, de uma opinião, de um laudo pericial, porque aqui se discute muito o laudo pericial na nossa legislação, ela, diferentemente do CPC ou da própria legislação do CARF, e nós não temos uma previsão legal para isso, com abertura desse think técnico, coisa parecida, perfeito? Então, eu fui analisar a natureza jurídica, e considerando isso, eu tenho que ver a natureza jurídica de cada um. E aí vem dessa natureza jurídica do que seria um parecer técnico, o próprio nome diz, é um parecer, é um ponto de vista. Cabe àquele que analisa acolher ou não esse
ponto de vista. E dizer, esse ponto de vista também é meu, por isso. Então, eu vou concordar com ela. Então, vamos encerrar os Desculpe debates. pelo discurso, hein? Imagina. Sempre enriquecedor, doutor Júlio. Verificar quórum. Deixa eu fechar essa tela aqui, que está me atrapalhando. Então, não parecer. Tem um monte que eu abri aqui. Cara, eu estou aqui com um problema aqui. Um probleminha aqui atrás do micro. Deixa eu verificar o quórum aqui. Pronto. Iniciar a votação. Senhor Alberto, então o processo foi julgado nos termos do voto do relator, foi anulada a decisão para nova ser proferida. Eu agradeço. Feito, agradeço também a todos os conselheiros. Uma excelente manhã, bom trabalho. Bom trabalho. Vamos passar para o próximo. Aí não temos mais patronos, vamos na ordem. Próximo processo, 4141-468, Alfa Indústria e Comércio de Eletrônicos Limitada, da relatoria do Dr. Argos. Eu só vou registrar a sustentação oral, aí o senhor já tem a palavra, doutor Argos. Bom, presidente, bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos meus colegas, doutor Rafael Zulli, doutor Flávio Nassimbem, doutor Pedro Abraão. Cumprimento aqueles que nos assistem, cumprimento aqui o pessoal que nos dá o suporte, na pessoa do Jailson. E, presidente, eu vou já lançar o voto no sistema e já antecipo que é uma questão relativamente muito simples de ser aqui por nós enfrentada, porque ela diz respeito a um contexto muito atual no que se refere ao entendimento tanto do Poder Judiciário quanto deste Tribunal de Impostos e Taxas, que diz respeito à transferência de mercadorias para estabelecimentos do mesmo proprietário, né? Leia-se usualmente matriz e filial, sejam transferências estas interestaduais ou não, né? Eu estou apenas registrando aqui o meu voto, que os colegas já conhecem, mas de toda sorte, eu passo, após aqui o registro, a fazer, se a presidente assim permitir, a fazer a leitura do mesmo, aqui em prestígio àqueles que nos assistem. Pois não, doutor Argos, pode ler o seu voto. Seja auto-explicada no próprio conteúdo do voto, mas para os que nos assistem, eu vou ler aqui. Sem qualquer rodeio, percebe-se que os presentes autos versam essencialmente sobre a incidência de ICMS fundada na transferência de mercadorias entre matriz e filial do autuado. É apenas uma infração. Dado esse contexto, não posso deixar de considerar o quanto decidido pela Câmara Superior deste TIT, junto à sessão de julgamento ocorrida aos 10 de novembro de 2022, então uma decisão recente, nos autos do processo da RT 16.40.955.546 de 2017, em que prevaleceu o voto vista do ilustre juiz Dr. Edson Corazza pela conversão do julgamento em diligência, com o fito de se aguardar o resultado da modulação dos efeitos do julgamento da ADC 49 junto ao Supremo Tribunal Federal, cujo objeto é o mesmo deste ainda. Eis que na semana que se passou, aos exatos 12 de abril de 2023, os ministros do Supremo Tribunal Federal finalizaram o julgamento dos referidos embargos de declaração na ação declaratória de constitucionalidade 49, cuja pena do ilustre ministro Edson Fachin deixou assim consignado. Eu vou ler trecho da decisão final do ministro Edson Fachin, lembrando que essa decisão resultou num placar de 6-5, no sentido do que aquilo vou ler. Aspas,
No cenário de busca da segurança jurídica na tributação e equilíbrio do federalismo fiscal, julgo procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão, a fim de que se tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024. E agora eu dou destaque em negrito. Ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. Fecho aspas. É de mistério que se aguarde, portanto, o trânsito em julgado do quanto decidido pela Corte Suprema, lembrando, isso foi na quarta-feira passada, dia 12, sobre o tema, mormente pelo fato de ainda inexistirem definições práticas sobre as providências necessárias para a sua aplicação do quanto decidido junto a esta Casa de Impostos e Taxas. Desta feita, entendo deva ser sobrestado o julgamento do presente recurso ordinário. É exatamente nesse sentido que vem decidindo a Câmara Superior deste TIT, ao exemplo das decisões recém-proferidas junto aos AINs. Eu vou citar aqui 4061-593, 411-8886, 43.920, 411-2911, 4103-101 e outros tantos aqui proferidos nas últimas sessões da Câmara Superior. Considerando, pois, os fundamentos acima apontados, proponho aos meus pares a conversão do julgamento em diligência à presidência deste tribunal, com o fim de suspender o julgamento do presente até que se definam quais serão as providências necessárias. Perante esta casa. Congelou. Diga. É como voto que ora submeto ao crivo dos meus pares. Então é isso, presidente. Pois não, doutor Zuli? Não, que você tinha congelado, mas tudo bem. Então, esta é a decisão que eu proponho aqui, a análise dos meus colegas. Ok, doutor. Eu sou obrigado a concordar, não só pelas decisões do superior, mas, na verdade, isso tem sido uma guerra, tá? E ainda acho que hoje tem um debate que o nosso colega Salucci está participando, né? Um dos debatedores. Eu não pude participar porque eu estou aqui, né? Mas, efetivamente, poxa, o que fazer? E há uma insistência hoje também muito grande lá no Podecom, que eu estou sendo bombardeado no sentido de nós fazermos na próxima reunião, que é agora, dia 26, exatamente uma reunião sobre esse tema. Mas eu acho prematuro. Olha que interessante, nós tínhamos um sistema que funcionava, tá bonitinho, e não implicava em tributação dessa operação, na verdade. Porque o contribuinte recebia a mercadoria, tinha o crédito, saía, fazia o débito e a vida seguia. Agora não. O que ele vai fazer? Ele vai fazer estorno desse crédito que ele fez e aí vai transferir sem imposto. E aí eu costumo dizer o seguinte, puxa, bonitinho isso dentro do Estado. E se for entre Estados? Como é que nós vamos controlar isso? E aí eu sei que está para sair uma reunião do CONFAS exatamente para modular isso, vou utilizar a palavra, para poder o quê? Definir isso, tá? Entre todas as secretarias da Fazenda, para poder coordenar, controlar, ver como vai ser feito, porque, efetivamente, a primeira palavra que me vem à cabeça é o perigo disso. Tá? E, efetivamente, isso é uma porta aberta para a sonegação. O cara não faz o estorno aqui, ele fez o crédito, deu saída como transferência, mandou para outro estado e como fica? Pior ainda, como é que o destinatário, o contribuinte do mesmo grupo, do outro estado, vai fazer com essa mercadoria que ele recebeu? Ele vai receber sem crédito, porque na nota fiscal não tem crédito, e aí ele vai pagar na saída do cheio, não é isso? Poxa vida, não? Eu realmente não sei o que pensar. Eu também não entendi muito essa parte final da decisão de modulação, né? Porque ela ficou um pouco confusa. Então, efetivamente, seja no judiciário, seja no administrativo, o que não for julgar, vamos aplicar o quê? O que foi decidido a partir de agora pela CEFAM. Então, eu acho que é necessário, sem dúvida nenhuma, tá? Nós aguardarmos uma posição, não da Cefaz, mas
todas as Cefaz, isso deve sair num convênio do CONFAS, perfeito? Para determinar o quê? A forma de proceder. Perfeito? Vai ser perfeito? Olha, eu particularmente digo que vai ser muito difícil ser isso perfeito. Mas por quê? Por conta de todos os contornos que nós temos nessa operação, né? nesse tipo de operação, né? Porque, na verdade, vão ser várias, tá? Várias formas, vai lá, vem para cá, e a possibilidade do contribuinte, muitas vezes, que tem má fé, né? Má índole, no sentido de ele buscar, através disso, uma sonegação e não pagar o imposto. Então, eu concordo que a gente aguarde, nós já fizemos isso com outros processos em outras situações, e nada melhor que se aguarde para poder respirar e aguardar efetivamente o que vai acontecer, o que vai ser decidido. Tá? Eu acredito que aqui, inclusive, não tem, dentro do Supremo, não tem mais nenhuma outra medida, nenhum embargo, nem nada que se possa ingressar. Então, isso se torna definitivo. Então, vai caber às secretarias da Fazenda, via CONFAS, regulamentar isso de uma boa forma, no sentido de falar, tem que ser feito assim para evitar, vou chamar de problema. Tá? Eu volto pela decisão que teve do Supremo, não vai ter modulação. Essa é a saída que tem que ter. Não tem outra saída. Como não teve os 2/3, né? A votação dos 2/3. Não tem modulação. Não pode ter modulação. Então, eu acho que a única saída é essa, né? Que não tem outra. Mas eu concordo com Em verdade, a oposição dos embargos, ela serviu para que fosse modulado. Esta já é a modulação, dizendo, a partir do exercício financeiro de 2024, mas com aplicação retroativa, vamos assim dizer, para aqueles casos em que já tramitavam de maneira judicial, o que sempre vem a acontecer, mas me chamou a atenção, inclusive, o fato do voto do ministro Fachin fazer referência expressa a processos administrativos. Dizendo, válido para processos administrativos já em trâmite. Portanto, não há o que se modular, esta é a modulação. Isso já foi mas se você for pela lei mesmo, nem poderia ter modulação, né? 2/3. Foi 6-5. Pois é. Mas, enfim, é o que temos para hoje. E acho que a precaução recomendaria aqui o sobrestamento do feito, ou a suspensão do julgamento até... Vou votar com o doutor Argos. Acompanho. Senhora presidente. Eu não sei, Pedro, antes de você falar, me desculpe ter cortado. Eu não sei se seria o caso até da presidência com a representação fiscal, talvez até pela própria iniciativa da representação fiscal, pegar todos esses processos, como foi feito com aquele processo lá na carne, né? Lembra bem? E dar um direcionamento a eles, entendeu? De antemão, até ser dada uma solução final. Esse, sem dúvida nenhuma, está distribuído, está pautado, está tudo, não tem como. Agora, quantos outros devem existir na mesma situação? A gente poderia estar represando em algum lugar até uma solução mais definitiva ou um norte para que se possa proceder. Isso é uma sugestão, uma ideia. Tá? Obrigado e desculpe. Não, doutor Pedro. Então, senhor presidente, em que pese aí essa decisão do STF, que está todo mundo em cima dela, porque todo mundo fica querendo saber como é que vai ser, como é que não vai ser. E aí, com todo o respeito, data máxima vem aos ministros do STF, eles, inclusive, nessa decisão, eles acabaram com o princípio da autonomia dos estabelecimentos. Quer dizer, a única coisa que fisco e contribuinte concordam, o STF vai lá e acaba com o negócio. Quer dizer, infelizmente, precisava ter um trabalho bem feito lá, explicar exatamente o que significa isso para o ICMS, o que significa isso em todo o ordenamento jurídico, porque isso vai ser algo que é impensável, como é que vai ser o ICMS sem esse tipo de coisa. Mas, enfim... Curiosamente, doutor Pedro, não temos um tributarista no STF. Nenhum. Ou são processualistas, ou são constitucionalistas, temos penalistas na sua origem, temos até oriundos da área do direito do trabalho, né? E não temos nenhum tributarista, já há muito. Né? Essa é uma lacuna ali, uma falta que um tributarista ali talvez levantasse uma bandeira dizendo, gente, um momento, não é bem assim, do ponto de vista do direito tributário, não pode ser interpretado assim, ou não seria, poder pode, claro, mas não seria
a interpretação mais oportuna ou mais conveniente com a realidade que se impõe. Mas, infelizmente, é o que, neste instante, é o que temos aqui a enfrentar. Eu vou lembrar aqui ao doutor Pedro, que mais ou menos 1 ano e meio atrás, um pouquinho mais, teve uma reunião do CODECOM, e na época o doutor Pedro era conselheiro, eu por conselho, por orientação aí do doutor Zé Paulo, tudo, eu estava como assistente lá, ou seja, eu só assistia, tá? Mas esteve lá o doutor Cabreira e o Oswaldo Santos de Carvalho, expondo e debatendo exatamente essa questão, mas levantando a bandeira que a decisão estaria certa. Eu queria tanto falar exatamente desse problema de como era e como é, e que não havia prejuízo para o contribuinte e o número de fraudes que isso poderia gerar, mas eu estava lá só participando, mas não com direito a falar, porque eu ainda não era conselheiro. Tá? Mas o doutor Pedro deve lembrar muito bem desse dia. E os debates, né, que ultrapassaram as 19 horas, né? Porque realmente foi muito interessante. Mas então, senhora presidente, na verdade, o que eu queria colocar é o seguinte: eu quando comecei a ler o voto do Dr. Argos, eu concordei de início porque realmente essa questão está sendo tratada pela Câmara Superior dessa forma, ou seja, vamos converter em diligência, ver exatamente como é que vai ficar, embargos de declaração, se vai modular, se não vai modular, vamos tentar julgar tudo da mesma forma, inclusive até sugestão minha, né, em consonância com a Procuradoria-Geral do Estado, para exatamente que não se incorram em perdas de sucumbência para o Estado. Mas, enfim, o que eu queria colocar, e aí já pedindo escusas aos senhores, porque de início eu realmente concordei com o voto do doutor Argos, e agora olhando um pouco mais, com um pouco mais de detalhe esse caso, eu vou divergir, por causa do seguinte, a questão desses autos, a acusação é crédito indevido de imposto, destacado em documentos fiscais emitidos pela filial situado em outra unidade da federação. Quer dizer, as notas fiscais foram emitidas já com a tributação, foi emitido com o destaque do ICMS, e a acusação essas mercadorias não corresponderam à entrada no estabelecimento aqui em São Paulo. Então, partindo do pressuposto que a acusação crédito indevido porque não correspondeu à entrada de mercadorias no estabelecimento, eu entendo que afasta-se completamente da questão do STF com relação à incidência ou não incidência, e aí eu acho que os autos estariam prontos para serem julgados, entendeu? Eu acho que é uma questão diferente, eu acho que nesse caso não há necessidade da gente realmente esperar algo referente ao STF nessa questão, porque é uma questão diferente. Mas o pano de fundo é a transferência entre estabelecimentos do mesmo titular? Não, mas foi destacado o imposto. A recorrente não questiona esse ponto. Ela, em primeiro lugar, ela que tributou. Perfeito. Em segundo lugar, não é mais grave do que isso, ou seja, essa mercadoria que ela mesma tributou não deu entrada no estabelecimento de São Paulo. Aí o crédito é manifestamente indevido. É nisso que a gente está aí, juridicamente, o doutor Pedro tem razão, porque a acusação, o ponto de vista, né, a ser analisado é outro. Não corresponde à questão ou do crédito, ou do débito, ou da transferência entre estabelecimentos, mas sim o fato que haveria uma irregularidade, tá, na conclusão dessa operação, ou seja, ela não ocorreu na forma como estava escrita no documento fiscal, porque, muito embora a mercadoria estaria direcionada ao estabelecimento de São Paulo, aqui ela não entrou. Então, se não entrou, ela não houve a consecução dessa operação. Se não houve, eu não posso falar em direito a crédito. Então, ela poderia até estar maculada por uma questão relativa à discussão lá do STF, não é o caso do processo. Eu vou concordar com o doutor Pedro agora. Eu não tinha visto esse detalhe. Eu fui exatamente no ponto colocado pelo doutor Argos, e como a discussão está florando muito, eu fui direto lá. Doutor Júlio, só para contrapor aqui, e não é a minha vontade e não significa que eu concorde com o que restou decidido pelo STF. Mas eu estou aqui com a integralidade do voto do ministro Fachin, e ele diz o seguinte,
Sobre o tema, o ministro Rafael Maier já chegou a consignar que os atos internos, os graus... Perdão, está aqui. Este Supremo Tribunal Federal, a que compete manter a unidade e a autoridade da Constituição Federal, entende ser irrelevante que os estabelecimentos do mesmo contribuinte estejam no mesmo Estado federado. À vista disso, fica evidente que, devido à sua irrelevância jurídica para a tributação, trata-se de hipótese, e eu não disse que eu concordo com o que está decidido aqui, mas de toda sorte, trata-se de hipótese integralmente alheia ao disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição. A transferência interestadual da mercadoria entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica equivale, portanto, à mera movimentação física. Na perspectiva apresentada, a movimentação interestadual em discussão, por ser meramente física, seria equivalente a trocar mercadoria de prateleira, o que configura indiscutivelmente hipótese estranha ao ICMS. Então, assim, ainda que se entenda que a mercadoria sequer foi transferida para aquela destinação de origem, a própria decisão do voto do ministro Fachin está dizendo que seria irrelevante. Mais uma vez, com todas as vênias e respeitando a posição do Dr. Pedro e do Dr. Zulli, eu não posso afirmar que eu concordo com o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas é o que está decidido, incrivelmente. Né? Temos aqui uma decisão dada em sede de embargos de declaração numa ADC. A nossa própria legislação vai dizer, bom, então vai aplicar, não vai aplicar, desde que esteja das condições ali de afastamento de norma válida, vigente e eficaz, desde que em ADIM ou ADC, e por aí vai. Né? Então, assim, num primeiro momento eu não concordo com o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas eu me curvo ao seu entendimento, esperando que venha esta determinação da administração ou das administrações fazendárias, disciplinando isso como deve ou como não deva ser procedido do ponto de vista prático. Então, por causa disso, e não, eu estou frisando aqui, não estou concordando com o que restou decidido pelo Supremo, mas, inclusive, por essa ponderação última que li aqui, a relevância ou não, se chegou no estado de origem, se completou, vamos dizer assim, aquilo que, em tese, os documentos diziam, neste caso, pela interpretação do Supremo Tribunal Federal, é irrelevante. Portanto, eu ainda, a despeito de me sensibilizar com a posição sempre percussiente do Dr. Pedro aqui na representação fiscal e no acompanhamento desta posição pelo Dr. Zulli, eu continuo aqui convicto que a maneira mais cautelosa de lidarmos com esse assunto é, sim, a suspensão do julgamento e direcionamento para que se aguarde um posicionamento geral a respeito disso, com todas as vênias aqui, com todos o reconhecimento da percussiência da sua colocação, doutor Pedro. É o STF falando de alguma forma e com muitas aspas, um pouco diferente daquilo que usualmente nós consideramos como razoável e correto. O que é o nosso contexto de hoje, pouco importando a minha opinião pessoal. Né? Então, senhora presidente, desculpe, senhora presidente, eu gostaria então de deixar registrada a minha posição. O que eu faço por uma manifestação simples aqui em sessão, tá bom? Só deixar registrado. Já está aberto. Eu estou pensando o seguinte, eu até estava também fazendo, deixa o doutor Pedro fazer, eu vou pedir preferência, porque, na verdade, eu estou lembrando aqui de Túlio Ascarelli, né? Não sei se quem lembra de Túlio Ascarelli, o grande Túlio Ascarelli, e ele falava, ele tinha uma figura chamada assim, né? Vamos tirar a máscara, que veio até do direito inglês, né? Então, vamos ver o que tem por trás disso. E, efetivamente, tirando a máscara daquilo que tem atrás desse auto de infração, então a matéria não é, porque aí eu precisaria pressupor que essa operação, mas mesmo considerando que essa operação não teria imposto, piorou ainda a acusação, porque se ela não tem imposto, então aí é que o crédito é efetivamente indevido. Então, eu estou carimbando dizendo que esse crédito é indevido. A natureza da acusação, então, é outra em relação ao fato de
está se decidindo e o motivo de se encaminhar para a diligência. Tá? Senhor presidente, bem rápido. Eu já registrei, se for o caso, posso ler rapidissimamente? Claro, pode ler, doutor. Eu acho que já está registrado, os senhores podem me acompanhar, então. Com todo respeito ao voto do ilustre juiz relator, conforme já esclarecido em nossas contrarrazões às folhas tais, a decisão do STF a respeito da incidência ou não de ICMS em operações realizadas entre estabelecimentos de mesma titularidade não interfere neste caso. E isto porque a acusação do auto é de crédito indevido do imposto destacado em documentos fiscais emitidos pela filial situada em outra unidade da federação, grifo que não corresponderam à entrada das mercadorias no estabelecimento. Assim, no presente processo, não há discussão sobre a incidência de ICMS nas operações de transferência de mercadoria entre estabelecimentos de mesma titularidade. Isto posto, somos contrários à diligência e entendemos que os autos devem retornar ao nobre relator para que enfrente o mérito das razões recursais. Este é o nosso parecer. Obrigado, senhor presidente, mais uma vez pedindo escusas aos senhores juízes por falha minha no início do voto, eu realmente concordar com o doutor August com relação à matéria, mas aí, analisando com um pouco mais de cuidado, eu vejo que realmente não acho que seja o caso de esperarmos a decisão do STF. Obrigado, senhor presidente. Doutor Zulli, vai redigir preferência? Está quase pronto. Bom. Atinente. Mas o senhor não pediu, né? Não, perdão. Não, eu fui lá direto no... Presidente, eu não tenho qualquer objeção no sentido de os autos eventualmente serem devolvidos para mim, para que possa me pronunciar sobre o mérito. Em verdade, até já pedi, o conselho recebido sobre o entendimento da Câmara Superior, no sentido de estamos convertendo todos os processos em diligência para que se aguarde uma manifestação, entre aspas, oficial e geral do tribunal no que diz respeito a transferências de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo proprietário, seja essa transferência tendo sido materializada ou não. Então, mas deixa claro que doutor Argos, eu vou perguntar. Se a Câmara entender que os autos devam retornar, para mim é a apreciação do mérito. É evidente que eu já tenho posicionamento pessoal sobre essa matéria, já tinha, diga-se que não pelas mesmas razões, que eu já disse aqui que não concordo com o STF, mas no mesmo sentido do quanto decidido pelo STF quanto ao resultado. Mas, de toda sorte, esta é a riqueza de um órgão colegiado. Vamos submeter aqui a apreciação. Doutor Argos, vou perguntar qualquer constrangimento em qualquer um dos lados a ser decidido. Esses processos que superiores suspendeu, qual a acusação? Eu não posso falar qual a acusação, porque estamos falando de um sem número de processos. Aquilo que eu citei, mas nenhum deles, para por ter exemplo, uma ideia, são processos... preferência... Para saber se é crédito indevido nessa situação. Mais de meia dúzia de processos sobre diferentes acusações, com as suas particularidades singulares de cada um. Mas eu imagino que a maioria não seja crédito indevido, não. Eu acho que a maioria é falta de pagamento de ICMS na saída de mercadoria de estabelecimentos que depois o contribuinte vem e fala, é a mesma titularidade, o STF falou que não incide e tal. Então, não acho que seria crédito, mas o doutor Argos tem razão, precisaria verificar um por um, porque realmente são muitos, né? A minha emenda está sendo assim: discordo da diligência, a proposta, em razão da
acusação tratar de crédito indevido decorrente da não entrada da mercadoria interessante em transferência mesmo de estabelecimento. Crédito, nossa, juntou tudo. Interessada, faltou o N. Acho que do estabelecimento, matéria diversa da decidida. Ô, Zuli, dá tempo de pegar um cafezinho lá, não? Não. Não dá? Deixa eu falar. Pronto, estou registrando. Eu pensei melhor, estava vendo aqui a acusação, eu vou acompanhar o Dr. Zuli. Então, aqui eu bati na parede, viu? Porque, na verdade, quando eu não estou concordando aqui, e eu entendo posta desde logo ser examinado o mérito. Então, nas minhas bolinhas, coincide integralmente com o julgamento de mérito, não é o caso. Não. Tá? Anulação tem começar para complemento de julgamento. Aqui, olha, então. Acho que é antes. É isso, né? Acho que é antes. Tem alguma coisa que impede de analisar o mérito. Não há questão antecedente. Há uma questão de anulação da decisão, retorno do processo para complemento de julgamento, converter em diligência. É retorno para julgamento. É retorno para julgamento. Mas acho que não vai prevalecer, não é tão importante. Gente, vamos dar um intervalinho de 10 minutos? A gente volta em 10 minutos? Pode ser? Vou tomar um cafezinho para ficar acordado. Sabe, para mim, Jailson, você coloca o intervalo, por favor, para a gente? É vedado ao Flávio falar no intervalo. É vedado ao Flávio. Eu estou batendo nas bolinhas aqui. Está errado.
Vamos voltar, pessoal? Estamos de volta? Vamos lá? Pô, era melhor não ter dado intervalo. Por que vocês foram dar intervalo? Caramba! Não, esquece intervalo. Você ficou aí, Olha, Sul? Eu fiquei, lógico. Vocês acham que eu não ia ficar? Tinha que ficar, obrigatoriamente. Eu não cumpri aquilo que eu deveria ter cumprido, então eu acabei indo, cumprindo o intervalo. Olha, eu fiquei com uma dúvida, desculpa, doutor Pedro, tá? Mas, caramba, olha, eu consultei o 4061592, eu consultei o primeiro, o segundo, o último e o penúltimo daquela lista. Eu tenho naquela lista que foi posta pelo doutor Argo, tá? 2, inclusive um da doutora Ângela Sartori. Eu vou ver aqui, olha, extrato. Ângela Sartori. Qual que é a acusação? Beleza, perfeito. Falta de pagamento de imposto por escritura na fiscal de saída referente a operações tributadas lançada como não tributárias. Transferência de mercadorias entre estabelecimentos do meio de contribuintes, ação em conformidade com o disposto no artigo 12, papai, vai assim por diante. É a situação? É a situação. E eu vou até fechar, vamos abrir. Aí eu tenho uma outra decisão aqui, que é a do Samuel de Oliveira Magro. A autuada é acusada de deixar de pagar imposto no período tal nas operações devido por ter indicado o Estado de Goiás como destino das mercadorias que não saíram do território paulista. Opa, não tem nada a ver a situação, embora tenha sido achada em diligência, como está sendo proposta essa situação, para mim, como levantado aqui, não tem nada a ver com a questão da transferência entre estabelecimentos. Você vê que aqui é claro também, né? Olha, devido por ter indicado o Estado de Goiás como destino das mercadorias que não saíram do território paulista. Pô. Tá? Aí vem, deixa eu aqui abrir outra, aqui, olha, outra. Essa é do Valério Pimenta, também, tudo de superior. Tá? Aqui é a mesma situação, a diligência para a presidência, acusação principal, puxa, cadê? Eu não estou achando, né? Analisar o despacho de admissibilidade determinando qualificação jurídica, definir o procedimento, é que eu não achei. Voto. Ele também baixa em diligência. Foi essa daqui que eu tive que ir atrás da decisão em RO aqui. Peraí. Então, essa daqui, deixa eu abrir. Tá? É aqui a mesma coisa, que pagamento de imposto referente à alíquota da diferença da alíquota estadual interna e devido em operações cuja saída do território paulista não foi comprovada. Ou seja, não tem nada a ver com... Tá? Aqui essa outra aqui, olha. Do Belmar, deixou de pagar imposto no montante de X, efetuou a transferência... Opa, essa daqui está beleza. Efetuou a transferência de mercadoria para estabelecimento matriz, Enova Folds, sem que houvesse o devido destaque de imposto. Então, essa se enquadra perfeitamente a situação, né? Vamos ver outra aqui, peraí. Essa outra aqui, olha. Essa outra aqui é da Cacilda Peixoto. Deixou de pagar imposto devido no período de fevereiro, por ter efetuado transferência para o seu estabelecimento matriz com valores inferiores ao custo. Será que encaixa? Porra, eu fiquei com uma dúvida daquelas, porque ele deu saída e valores eram inferiores ao custo. Tá? Não está se falando necessariamente, pode ter reflexo. Eu acho que a tela é reflexiva, mas efetivamente não é. Mas eu acho que aí, Zúlia, a questão de fundo que é a transferência, independente se teve, não teve. Mas aqueles outros não são transferência, porque Presidente, esse daqui é transferência. Nesse pequeno intervalo aqui, eu fiz também uma ligeira consulta ao teor aí de algumas decisões que foram tomadas pela Câmara Superior. Encontro aquela dada aqui junto ao processo 40.43.9203, de relatoria do Dr. Cleiton, na Câmara Superior, dada, deixa eu pegar a data aqui, que eu acho que é da dia 6 de abril
de 2023, em que uma das acusações, inclusive, é exatamente o creditamento indevido, como aqui o caso concreto, creditamento indevido, e daí sim desacordo nos valores de datas constantes, tal, de valores lançados diretamente no livro de registros, tal, desacordo com o disposto no artigo tal, o contribuinte alegando ali que assim o fez, por se tratar de destinação para estabelecimento do mesmo contribuinte, que não haveria incidência de ICMS, e essa discussão de transferência de mercadorias para estabelecimentos de mesmo contribuinte. Né? Porque, assim, isso que eu estou falando. A questão de fundo é a mesma. Discussão de fundo, aonde, salvo o melhor juízo, a Câmara Superior deliberou, olha, tratando-se de discussões de transferência de mercadorias entre mesmo contribuinte, se é qualquer falta que de seja a infração, ICMS, se é creditamento indevido, o fundo estamos tratando do quê? Transferência de mercadorias entre o mesmo estabelecimento. Quer dizer, entre estabelecimentos diversos, o mesmo contribuinte. Suspende tudo isso. É só por isso. É por uma questão de determinação de fundo, tratando-se deste assunto. Cada caso concreto é evidente que teria a sua particularidade, mas que eu entendi por bem não atacar o mérito nesse instante e seguir o entendimento, por exemplo, dado ao 6 de abril, ou seja, dado aí há 2 semanas atrás e dados também na semana passada. Nada mais do que isso, gente. Nada mais do que isso. Olha, sinceramente, uma prevenção. Desculpa, doutor Argos, dentro desse, vou usar uma expressão italiana, né, desse imbróglio, tá? Dessa confusão, poxa, eu tenho... E aí está tirado para tudo quanto é lado, né? Na verdade é isso. E aí eu vou ele não quer pedir vista. Não vou pedir vista disso, não vou. Que aí a minha decisão seria a mesma que isso, vou dizer, não concordo com a diligência. Mas, sinceramente, diante de tudo isso que eu vi, tá? E que está se decidindo para todos os lados, né? Tem algumas que eu acho que até é facilitação de voto, meu. Eu vou votar assim porque é mais fácil. Eu não está no meu critério de avaliação, né? Eu vou apertar um botãozinho que eu tenho aqui, tá? Eu já apertei esse botãozinho, confirmar a solicitação de desistência. Eu estou desistindo, estou acompanhando o doutor Argos para ver o que acontece. Eu também vou acompanhar, porque eu acho que é a questão de fundo, gente. Eu acho que a questão de fundo é transferência. Agora, qual é a infração? Eu acho que é assim que está decidindo a Câmara, né? Então, possível que eles deliberem. Olha, para infrações de creditamento indevido, exatamente, o tribunal entenderá assim, se a mercadoria não chegou aqui, a infração é outra. Questões, assado, está se decidindo, transferência. Não entramos no mérito. Tem que dar. Vamos ver o que o Confaz vai deliberar sobre isso. Doutor Flávio, o senhor está falando aí, mas está fechado o microfone. Acontece o seguinte, pelo que eu estava vendo aqui, a superior, eu também dei uma olhada aqui no intervalo, a superior está suspendendo tudo, inclusive quando o contribuinte alega que essa situação não é. E não é, exato. Ela está suspendendo. Claro, mas por quê? Quando voltar para analisar, vai ser analisado os casos particulares. Eu também acho. Aqueles que não forem essa situação serão julgados. Um caso que muito provavelmente não será, pode ser que seja julgado de outra forma, é esse aqui. Então, também acho que eu vou votar com o doutor Argos. Até porque isso não vai impedir de ser julgado de nenhum jeito. Apenas vai trazer trabalho aqui para assistência. Então, tá bom. Eu vou... Se eu tivesse uma linha, mas não tenho uma linha. Não tem uma linha reta. Então, eu estou acompanhando o doutorado. Eu acho que tem. Doutor Pedro, tá? Eu acho que tem uma linha. A linha é sempre que o cara alega que é transferência, suspender. Então, vamos fazer assim, gente. O processo do Belmar, ele não alegou. Puta, então pior ainda. Eu acho que nem uma linha. Vamos votar, então, gente. Acho que já dá para votar, né? Encerrar os debates. Tranquilamente. Verificar quórum. Mas eu me penitencio. Aquilo que eu deveria ter feito ontem, eu não fiz. Iniciar a votação.
Então, por unanimidade, julgamento convertido em diligência, nos votos do relator. Vamos para o próximo. Agora, me desculpe também, doutora Maria Helena. Pedro, representação fiscal. Estou falando com o Pedro como representação fiscal. Eu acho que aí vocês teriam que realmente fixar alguma coisa, conversar com o digno presidente. Caiu o meu sistema aqui. Né? Ter um foco para isso. Tá? Pô, Gente, próximo... Maria Helena, não votei. Você não votou? Não, eu só confirmei a presença. Votou, os 4 votos, votou sim. Votei? Porque votou. O meu caiu aqui, o meu sistema, eu estou voltando, eu achava que não tinha dado tempo. Não, tinha... mas deu tempo sim. Eu voto sempre quando tem os 3 votos. Então, votou. Então, tá. Então, estou voltando aqui. Vamos passar para o próximo. Então, processo 44357, Gelog Comércio, Logística, Locações, Serviços e Transportes Limitada, da relatoria do Dr. Rafael Zulli. Eu só vou registrar a sustentação. Deixa eu pegar ele aqui. Eu nem peguei com tudo isso. Doutor Zulli, o senhor tem a palavra resumida, objetiva. Crédito indevido, apropriação de crédito de imposto destacado em documento fiscal que não tem como destinatário da mercadoria, aliás, que tem como destinatário na mercadoria outro estabelecimento matriz do contribuinte, em ocorrência de cerceamento de defesa, fundamento legal da acusação em consonância com os fatos, inexistência de erro da acusação e legalidade da multa procedente à acusação fiscal. Ou seja, na verdade, o que nós temos aqui? Nós temos uma nota fiscal que não é aquela, ouviu efetivamente, então, o crédito, só que o estabelecimento em que foi realizado o crédito é outro que não aquele da nota fiscal, uma única acusação, e eu estou mantendo. Tá, eu vou arrancar aqui a parte da sustentação oral não realizada. Vou te acompanhar, Zulli. Acompanha também. Ele entrou, não tem o que falar, né? deu crédito no estabelecimento errado. Claro, exatamente. Esse caso aqui, bastante claro. Eu também já anunciei que vou acompanhar. Também. Doutor Pedro, alguma consideração? Só deixa eu dar aqui. O caso é simples. A própria recorrente reconhece que a nota reconhece que fez coisa errada. Outro estadual, né? Então, eu concordo com o relator, senhor presidente. Nossa, o Pedro concordou com o relator. Estou indo lá embaixo só para datar, tá? Eu falei tudo, falei até na concordância. Veja bem aqui, olha, período é de janeiro de 19 a dezembro de 20, tá? Precisa falar mais alguma coisa? Não. Então, não tem não tem SEDIC. Já não deu, tem não tem essa 10, já deu a SEDIC. Abriu. Prontinho, vou registrar. Cadê ele aqui? Gelog. Eu falei que eram 3 minutos. Se demora mais é porque o micro não abriu. Registrando. Registrou, Zulli? Tá terminando de registrar. Tá. Não, é que para mim não apareceu ainda. Não, ficou no cantinho o meu relatório aqui, o nome relatório. Vocês receberam o processo? Eu recebi 10 processos ontem. Recebi mais processo. Eu recebi processo, mas não 10. Eu também não recebi 10. Mas como eu não sou exclusivo, né? Então... Eu quero ver, eu vou tentar fazer. Pelo jeito vai ser chuvoso, a minha filha quer ir para Campos, então ela fala, eu vou sozinha. Então vai, né?
Conhecimento integral do mérito não provido. Quem sozinha vai. Deixa ela aqui. Semana que vem ela tá dizendo que ela vai sofrer. Ela vai sofrer durante um mês. Está registrado, carimbado. Ela vai sofrer durante um mês. Eu vou encerrando debate. Ela vai para a China. Verificar quórum. Iniciar a votação. É corrupto. Não. Não deu a minha punta. Por unanimidade, recurso conhecido e não provido nos termos do voto do relator. É corrupto. Tá bom, eu tô livre. E assim finalizamos a nossa sessão do dia 19 de abril de 2023 da 4ª Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Por favor, Jailson, você pode encerrar a gravação?